Chamar o restante da turma. Aí, 7º ano. Aguarde só um instante, viu? Poxa, cadê o livro aqui que eu não tô vendo? Aqui, achei. Só um minutinho mais. Que aí eu vou estar ligando pro povo aqui. Bom dia. Pega aí seu caderno de história. Pegue seu caderno de história. Pegue seu caderno de história enquanto estou ligando pro restante. Professor, Oi. Clara tá assistindo comigo. Ah, tá certo. Eu liguei agorinha pra ela justamente porque eu pensava que ela tava sozinha. Pronto, é aula de história. Pega aí seu caderno, tô mandando aqui, tô ligando. Gustavo entrou. Bota Micaías. Falta Sofia, Evelyn. Cadê Sofia? Ícaro tá chegando. Vou ligar aqui para todo mundo. Pai de Micaías. Vou ligar agora para os pais. Ícaro. Ícaro. Ícaro tá online, tá? Não tô escutando ele não. Ligar tudo. Agora eu vou ligar para o pai. O Nildo Mãe tá de escutando? Levin. Agora sim, agora eu tô escutando. Amanhã não haverá aula presencial, viu? A diretora já disse. Evelyn, a caiu foi, tá certo. Tá certo, tchau. Tá bom, tô aguardando, tô aguardando. Ô, professor, você vai Peraí. continuar o questionário de artes quando? De arte, só nessa aula de arte semana que vem, segunda-feira.
Se eu encontrar o vídeo que eu tô procurando, aí eu já passo o vídeo e você já faz, viu? Eu vou postar lá. Certo. Abre aí História. Eu tô tentando achar a Menino, matéria. tô dentro do teu caderno, tu não sabe achar? Não é que eu tô passando aqui, aí tem vezes que passa rápido, eu não consigo. Ah, tá certo. Então bota umas tirinhas. Bota uma tirinha, Eu já aí bota o nome da tirinha lá em cima. eu tinha colocado as figurinhas no meu caderno. Não, não bota figurinha não, que senão você não vai achar. Senão você fica aí todo enrolado. Deixa eu ligar pra Yasmin. Isaac não tá vindo, eu vou ligar pra Yasmin. Achou? Aham. Vai continuar o questionário? É? Vou continuar. O questionário de história finaliza esse assunto agora e encerrar e já vou pro capítulo novo. Yasmin, bom dia. Cadê Isaac? É aula de história para ele. Ele deu uma saidinha, mas já ele chega. Tá bom então, tá certo. Eu liguei, aí só tava chamando, eu pensei que tinha caído a internet, viu? Discussão lá em casa e tá no religioso, aí por isso eu não vi. Tá bom então. Aí quando ele entrar, quando ele chegar, ele entra, viu? Tchau. Tchau. Pronto, deixa eu ver qual é quem é que tá falando aqui no privado. Ninguém. Vamos lá então. Bom dia a todo mundo. Vamos lá para a aula de história, certo? Aí nós temos aqui, essa situação da aula de história que a gente ficou ontem aqui para ver. Aí eu falei sobre as personagens da literatura, da dramaturgia e da filosofia francesa. Aí eu falei sobre La Fontaine, que fez as fábulas, Racine, que ele fez vários livros de tragédia. Eu falei sobre Pascal, que é o matemático, né? E eu também falei sobre Molière, que também era dramaturgo, e Descartes, que era um filósofo e matemático. Descartes disse que a frase penso, logo existo, viu? Essa frase é dele. Aí nós vamos começar aqui, ó, o Estado absolutista inglês. Aí vocês vão colocar aí, ó, defina Magna Carta. Aí essa é a resposta aí. Enquanto isso eu vou estar explicando aqui sobre a leitura sobre o Estado absoluto inglês. Lembrar que quando eu falar o absolutismo é em relação aos reis, viu? Os reis que tinham poder absoluto, que diziam que eram representantes de Deus na Terra, certo? Aí... Eu posso dar perto de falar aqui. Fale sobre o rei Luís XIV. É o quê? O senhor já passou nessa pergunta aqui assim, ó. Essa pergunta é nova, eu passei a anterior. Você não tem não essa pergunta anterior aqui, ó, deixa eu ver. Qual foi a última que você fez aí? Rei Luís XIV. Fale sobre Rei Luís XIV. Fale sobre o rei aqui. Você já tem essa aí? Já. Aí, mas você estava ontem na aula que você falou isso aqui, aí eu mandei você tirar print disso aqui. Eu acho que eu tirei, não me lembro. Mas olha, você cuidado para não ficar sem fazer o questionário, porque esse questionário vai cair no simulado, viu? Eu vou separar umas perguntas para cair no simulado. Já tirou o print? Já. Aí eu falei deles aqui, paramos aqui. Aí agora vamos para cá. Defina a Magna Carta. A Magna Carta foi um documento assinado por João Sem Terra, o rei, né, João Sem Terra, em 1215. Lá se reconhecia os direitos da nobreza e do clero e limitava os poderes reais. Isso é a Magna Carta. E aí eu vou falar sobre o Estado absoluto inglês. Quando eu falar do absolutismo, eu quero dizer que é em relação ao poder absoluto dos reis, certo? Que eles eram tidos como pessoas enviadas de Deus
era o representante de Deus na terra e ninguém podia questionar. Isso é errado, né? Porque a gente pode questionar tudo, certo? Então, a imposição da Magna Carta ao soberano João I, em 1215, havia limitado o poder real e permitido aos nobres o controle político da Inglaterra, por meio do parlamento. Aí teve a Guerra das Duas Rosas. O que foi a Guerra das Duas Rosas? Aí eu vou explicar para vocês, que eu acho que a gente já estudou isso aqui. A Guerra das Duas Rosas foi a briga de duas famílias muito importantes da nobreza lá da Inglaterra. É os Tudor e outra família lá que eu não lembro mais não. Eu não decorei o nome dela não, certo? Eu sei que são os Tudor, que tá aí, né? E o outro eu não lembro não o nome, depois eu lembro. Depois eu lembro o nome da outra família. Aí é chamada Guerra das Duas Rosas. Algumas pessoas apoiavam os Tudor e outras pessoas apoiavam a outra família, certo? Aí aconteceu essa guerra entre essas duas famílias. Se você for no interior, tem uma família de político que ela é inimiga da outra família do político, né? Então é chamado dessa guerra política, também ocorreu lá na Inglaterra. Isso aí já é desde muito tempo. Se a gente for no interior aqui também é muito forte isso também. Aí a Guerra das Duas Rosas levou a nobreza inglesa à cisão e ao esgotamento, possibilitando a efetivação do regime absolutista com a ascensão ao trono de Henrique VII, da dinastia Tudor, em 1485. Um dos mais célebres membros dessa dinastia foi Henrique VIII, de 1509 a 1547. Ele que fundou a Igreja Anglicana, né? Ele rompeu com a Igreja Católica, porque ele queria casar com Ana Bolena e a igreja não dava o divórcio. Então ele pegou e rompeu com o Papa e fundou a sua igreja. É chamada Igreja Anglicana. Durante os governos de Henrique VIII e de sua filha Elizabeth I, 1558-1603, o parlamento inglês se tornou um instrumento nas mãos de soberanos, que o convocavam sem regularidade, em geral para aprovar medidas de pouco apelo popular, como o aumento das taxações ou desapropriações de terra. Então o parlamento inglês ele ficou na mão dos reis, né? E os reis convocavam o parlamento para aprovar o quê? Aumento de imposto e a desapropriação de terra, que é aquilo que eu falei para vocês. A desapropriação de terra é quando o governo ele quer a sua terra, ele quer a sua casa. Aí ele dá uma certa quantia por esse terreno, por essa propriedade, e essa chamada de desapropriação. Além disso, os monarcas limitavam as suas seções, subordinavam seus membros e compunham com partidos da coroa. A morte de Elizabeth I em 1603 encerrou a dinastia Tudor. Como ela não se casou e não deixou herdeiros, o trono inglês passou para seu primo, o rei da Escócia Jaime I, da família Stuart. E olha aqui, a outra família. Era os Tudor contra os Stuart, viu? Aí essas famílias brigavam, que deu a Guerra das Duas Rosas, viu? Aí, olha, a busca pela consolidação do poder absolutista e a perseguição religiosa foram dois aspectos do governo de Jaime I e do seu filho Carlos I. Muitos puritanos calvinistas abandonaram o país e emigraram para as colônias da América do Norte. Vocês assistiram o filme Titanic? Eu não. Vocês não assistiram o Titanic? Não, eu... Menino do céu. Oi? Eu já assisti. Pois é, aquele filme Titanic, aquelas pessoas ali, tinha os nobres, que era do primeira classe, tudinho, e tinha o povão,
que ficava embaixo do navio, né? Que quando bateu, matou primeiro o povão afogado, né? Aí aquelas pessoas eram parecidas com essas aqui. Eram pessoas que não estavam fugindo daquele país e foram para outras, inclusive eles estavam indo para os Estados Unidos, né? Quando o Titanic afundou, né? Eles estavam indo para os Estados Unidos. Aí vocês vão ver que aqui era do mesmo jeito. Então Jaime I e Carlos I começaram a perseguir os puritanos, que eram os calvinistas protestantes, e eles pegaram, abandonaram o país e foram para as colônias da América do Norte. Aí quem não fez aí, tira print que eu já vou descer, viu? Que eu já vou para outro. Fale sobre a petição de direito. Aí, ó, petição de direito e o que aconteceu depois da Guerra Civil Inglesa. Aí vamos aqui. Carlos I entrou em conflito aberto com o parlamento, que era contrário às perseguições religiosas e aos diversos tributos cobrados pelo monarca. Em 1628, o parlamento aprovou, contra a vontade do rei, uma petição de direito. O que era a petição de direito? É que limitava os poderes do monarca de instituir impostos e de aplicar prisões sem a aprovação dos parlamentares. Ou seja, o rei não podia mandar prender quem ele quisesse. Tinha que ser aprovado pelos parlamentares. Ele não podia aumentar imposto do jeito que ele queria. Ele tinha que ter o apoio dos parlamentares para aumentar imposto e prender alguma pessoa. É chamada de petição de direito. Qual foi o motivo que provocou a Guerra Civil? Aí, ó, diante das pressões, aí Carlos I fechou o parlamento em 1629 e só voltaria a convocá-lo em 1640. A insistência do soberano em impor a religião anglicana e cobrar impostos cada vez maiores, mais altos, vai provocar uma guerra civil de fundo religioso e político. Esse foi o motivo que provocou a guerra civil. Foi justamente cobrar imposto cada vez mais alto e colocar a religião anglicana como obrigatória. É como se você fosse católico e o presidente for evangélico e o presidente mandar todo mundo do Brasil ser evangélico. Ou se ele for católico, mandar todo mundo do Brasil ser católico. Aí começou a guerra civil, certo? E os impostos cada vez mais altos, como está agora, né? O preço da gasolina alto, o preço do feijão, do arroz, da carne, de tudo muito alto. A inflação lá em cima, né? Aí o povo se revoltou e aí fez a guerra civil. De um lado estavam os cavaleiros, grandes proprietários, católicos e anglicanos, que eram partidários do rei. De outro estavam os cabeças redondas, que eram partidários do parlamento, representando pequenos proprietários, populações urbanas, e eles eram calvinistas puritanos e presbiterianos, da igreja presbiteriana ou calvinista. Aí a guerra civil terminou com a vitória dos cabeças redondas, porque era de maior quantidade, né? Liderados por Oliver Cromwell. Aí Oliver Cromwell, o que aconteceu depois da Guerra Civil? Ele julgou e executou Carlos I, ou seja, mandou decapitar Carlos I em 1649. E esses chamados de cabeças redondas, eles vão abolir a monarquia inglesa. Foi o único período da história em que a monarquia inglesa não reinou. Aí aboliram a monarquia e instituíram a república, aí sob a liderança de Cromwell. A Inglaterra passou a ser governada por um conselho de estado, composto de 41 membros, certo? Sobre a supervisão da Câmara dos Comuns, de maioria puritana. E a Câmara dos Lordes, formada pelos nobres, foi abolida. Então, quem estava governando era o povão lá, de forma republicana. Aí tira o print que eu vou passar para a próxima página. Vou passar para a próxima página. 1, 2, 3, 4, 5. Passei, viu? A República Puritana, de 1649 a 1660. O que aconteceu durante o período republicano?
a Inglaterra desenvolveu a sua indústria naval. Ela fez muitos navios, mas vou ler aqui o texto para vocês. O novo estado recebeu o nome de Commonwealth, ou seja, riqueza, wealth, e da nação seria de todos, common. Em 1653, à frente do exército, Cromwell impôs à Inglaterra uma ditadura pessoal. Então ele se tornou um ditador. Ele dominou o Conselho e a Câmara e chegou a receber o título de Lorde Protetor da República. Durante esse período republicano, a Inglaterra desenvolveu sua indústria naval. Os atos de navegação de Cromwell estabeleceram que os produtos importados pelo reino deveriam ser transportados apenas por navios ingleses ou pelos países produtores. Com isso, ele buscava ampliar a participação inglesa no lucrativo comércio internacional, então liderado pela Holanda. Aí a Holanda, que se sentiu prejudicada, ela vai declarar guerra aos ingleses em 1652, mas como ela era fraca, ela foi derrotada em 1654. E aí a Inglaterra se tornou a maior potência marítima do mundo, certo? Porque ela desenvolveu sua indústria naval. A morte de Cromwell em 1658 levou a Inglaterra a disputas e a crise política, até que em 1660 os ingleses elegeram outro parlamento. Esses parlamentares, eles vão trazer de volta a monarquia e vão coroar Carlos II, de 1660 a 1685, como rei, membro da dinastia Stuart e filho de Carlos I, que tinha sido executado no fim da Guerra Civil. A restauração Stuart e a Revolução Gloriosa. Sim, tira print aí para eu pegar e passar. 1, 2, 3, 4, 5. Vou passando. A restauração Stuart e a Revolução Gloriosa. Carlos II, aí a pergunta vai ser, o que foi a Revolução Gloriosa, e fale sobre o ato de tolerância. Então vou só baixar um pouquinho aqui para a gente ver aqui. Carlos II, a gente só está falando de rei, viu? Falou do rei da França, agora está falando dos reis da Inglaterra, certo? Então, esses reis que tinham poder absoluto, ou seja, o poder absolutista. Carlos II comprometeu-se a respeitar a Magna Carta e a petição de direito, mas não cumpriu a promessa. Ele via em Luís XIV, rei da França, que era seu primo e protetor, um modelo de governante, ou seja, absolutista e católico. Com as medidas do monarca, que buscava restabelecer o absolutismo na Inglaterra, o parlamento se dividiu em dois partidos, um de maioria burguesa, adversário dos Stuart e defensor do parlamento, e o outro, formado por anglicanos, protestantes, conservadores, que defendiam a autoridade do rei. Aí, em 1685, teve a Revolução Gloriosa, pois com a morte de Carlos II, o trono inglês foi assumido por Jaime II, o irmão dele. Ele era defensor do absolutismo político e da religião católica. Ele conseguiu a oposição das duas alas do parlamento, ou seja, todo o parlamento estava contra ele. E os dois lados se juntaram contra o rei. Aí isso foi chamado de Revolução Gloriosa. Eles se aliaram a Guilherme de Orange, protestante, marido de Maria, filha mais velha de Jaime II e governante da Holanda. Vocês estão vendo que a Inglaterra, a França e a Holanda, todos eles têm o mesmo parentesco. É a mesma família, viu? Então ali tudinho. E até a Rússia também, viu? A Rússia também tem parentes da Inglaterra. Ali é tudo parente, viu? Ou é primo, ou é sobrinho, ou é neto, viu? Ali tudo tem parentes. É tudo de parente ali, viu? Aí, ó, em 1688, Guilherme de Orange invadiu a Inglaterra. Aí, Guilherme de Orange
ele vai invadir a Inglaterra, ele força Jaime II a fugir para a França e assumiu no ano seguinte a coroa inglesa com o título de Guilherme III. Aí ele jurou a Declaração de Direitos e se comprometeu a respeitar o poder do parlamento e as leis que garantiam as liberdades individuais e reduzia a autoridade da realeza. E com o ato de tolerância se estabeleceu a liberdade religiosa. Então, fale sobre o ato de tolerância. É aquele que estabeleceu a liberdade religiosa, certo? O que foi a Revolução Gloriosa? Foi quando com a morte de Carlos II, o trono inglês foi assumido por Jaime II, que era defensor do absolutismo, que conseguiu a oposição das duas alas do parlamento e os dois se juntaram contra o rei. Então essa foi a Revolução Gloriosa. Então olha, a liberdade religiosa fez parte desse ato de tolerância e o triunfo do regime parlamentar sobre o absolutismo real e o início de um período de moderação entre burguesia e nobreza na política da Inglaterra. Então, quando Guilherme III assumiu, ele colocou todo mundo no seu devido lugar, botou e fez a paz entre a burguesia, entre a nobreza, entre o povo, reinou a paz na Inglaterra, certo? Aí nós temos várias mulheres que participam desse período, que trabalham, e a gente encerrou esse capítulo e vai para o próximo capítulo. Deixa eu tirar aqui o print e para eu botar lá no grupo do WhatsApp. Aí, viu? Eu vou botar no grupo do WhatsApp. Você vai aqui. E vocês vão escrever o resumo, viu? Esse resumo. Deixa eu botar lá no grupo do WhatsApp. E vamos entrar na próximo capítulo. E daqui a pouco eu estou finalizando. Eu vou terminar um pouquinho mais cedo hoje. 11h45 eu estou finalizando. Não esquece de fazer as atividades, as redações, ler o texto de educação física, que a gente vai fazer o questionário na próxima semana. Professor, ou amanhã que diga. Oi. Vai terminar de 11h45, vai? É. Ah, tá. Quem foi que perguntou? Alguém mais perguntou? Que eu tinha perguntado. Pronto, aí agora nós vamos ver aqui o próximo capítulo. Olha aqui o rei, aqui, ó, Luís XIV. Ele usava peruca, certo? Ele usava peruca. Esse costume acabou se tornando moda na corte, certo? Os juízes antigamente usavam peruca. Quando você vai ver um filme antigo, você vai ver ele com peruca. O monarca empunha o cetro real, símbolo de poder. O cetro é esse cajadozinho aqui, certo? A coroa representa a consagração do rei e seu poder divino. Aqui a coroa cheia de brilhantes. A flor de lis, que é essa florzinha aqui, amarelinha, sobre o fundo azul, é um símbolo da monarquia francesa desde o tempo dos capetígios. O salto vermelho era o símbolo de nobreza. Ele usava um saltozinho, ó, certo? Não tinha nada de coisa de afeminado. Isso aqui já era deles mesmo, viu? Os drapeados transmitiam a ideia de ostentação e riqueza. A postura de Luís XIV pode ser associada ao ideal de nobreza. Aqui, ó, ele está todo assim, todo feito aí ao trono da monarquia, o manto real e a espada de Carlos Magno. Luís XIV era chefe de guerra, chefe da defesa e chefe da igreja, certo? Aí aqui nós temos a representação também daquele período. E o próximo assunto que nós vamos estudar é esse aqui, ó. Professor. Coloca aí, o mercantilismo e a colonização da América. Professor. Oi. Não tinha essa foto que o senhor mostrou agora? Sim.
Eu já vi ela em um livro que minha É. mãe tinha. Pronto, todas essas fotos que eu estou mostrando, elas são muito famosas no período. Aí você bota aí esse Título. o mercantilismo e a colonização da América. A gente vai ver como era o mercantilismo, como era o comércio, certo? E essa colonização da América, viu? Aqui, como era o comércio com a América. Tá certo? Bate aí esse tema pra gente encerrar. Calma, 1 minuto. Oi? 1 minuto. É, Eu tô terminando. todo mundo já botou aí. Então, encerrando a aula. Até amanhã. Tchau. Calma, Tchau. calma. Professor, Oi. deixa eu fazer uma pergunta. O senhor gosta de ser professor? Claro, se eu não gostasse, eu não tava aqui, homem. Eu poderia ter sido juiz, poderia ter sido médico, mas eu escolhi ser professor. Aí, eu prefiro ser professor, porque eu conheço o conhecimento que Deus me deu, o conhecimento que eu aprendi durante a vida. Então, eu gosto de ser professor, eu amo ser professor. Professora Raquel, Entendi. nem de ciência queria ser professora. Eu fui professor de Raquésia no INSC. Raquésia foi aluna do INSC, certo? Aí ela já está no capítulo próximo, né? E falta ainda passar o capítulo para vocês estudarem também, viu? Tem Mas um eu não posso capítulo de questionário e tem um capítulo que ela tá dando lá na aula, viu? Ela falou foi sobre o corpo humano. Sim, aí é o próximo capítulo. Aí só que eu ainda não dei o capítulo porque eu tava cansado do concurso que eu fiscalizei. Aí eu vou fazer hoje. Hoje eu já tô livre. Quando eu voltar do INSC eu vou fazer esse texto para botar amanhã, viu? Amanhã vai ter o questionário de ciências. É. Tchau vocês. Tchau, pode sair. Tchau, professor. Tchau. Alguma dúvida? Oi. Não. Tchau, até amanhã. Tchau. 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 Até. Tchau.